Então vamos pensar como que tem que ser, quais que são os requisitos para a pessoa interpretar dentro de uma igreja. Quando uma pessoa, um surdo, procura uma igreja e ele quer congregar, ele quer aprender de Cristo, ele quer caminhar com Cristo, ele quer servir, ele quer aprender, ele precisa de um líder. Todos nós precisamos de um líder. E o líder normalmente vai ser aquele que sabe a tua língua. Né? Imagine você morando lá na Rússia, você não sabe russo, você procura uma igreja, você vai se agarrar em quem? Na primeira pessoa que sabe português. E tu vai ver aquela pessoa como tua referência, certo? E se ela for o intérprete do português, ou líder de célula, ou líder professor da escola dominical, não importa, ele é o seu líder. Você começa a procurá-lo em suas necessidades, tanto espirituais quanto financeiras, emocionais, enfim. Então, esse líder, você pode chamar como você quiser dentro da sua igreja. Esse líder, esse pastor, esse missionário, esse ministro, como que ele precisa ser visto? Primeiro que ele precisa se posicionar como tal, ser membro da igreja, né, ser batizado, ter os cursos lá, que às vezes tem algumas igrejas que exigem, ele precisa sim passar por todo esse processo para ele entender a liturgia da igreja. Então, a partir deste momento, ele pode, mesmo ele sabendo Libras, ele começa a atuar. Aí nós temos uma questão que não é a menos importante, mas é a mais importante, é o chamado. Você realmente tem chamado para ser intérprete da igreja. Quando eu falo intérprete de igreja, até estranho, né? Fica uma coisa que parece meio religiosa e menos cristã. Mas assim, a igreja, não, quando eu falo, não é a igreja, é o templo ali, de cor azul, que você vai todo domingo. Não, a igreja de Cristo. Você, de fato, foi chamado para isso. Você sente que tu foi chamado para fazer isso? Porque só saber Libras, faz cursos e cursos de Libras, se forma e sai ganhando dinheiro e vai trabalhar como profissão. Uma coisa é ser profissional, uma coisa é ser um obreiro. E se você é um obreiro, você precisa se portar como tal dentro da sua igreja. Porque o surdo está te olhando como obreiro. Sim, o surdo pode te olhar como pastor. E você deve fazer parte do corpo de obreiros. E o seu pastor também deve entender isso. Quando tem reunião de obreiros, o intérprete tem que estar lá. Ele é um obreiro. Dá para entender? Então, assim, é muito ampla essa discussão da igreja inclusiva. A pessoa que interpreta na frente, que sobe no púlpito, né, que está ali, se coloca o seu corpo físico, que é o templo do Espírito Santo, tudo isso você precisa cuidar, você precisa se colocar de forma adequada. E vou repetir para terminar esse vídeo. Sim, você faz parte do corpo de obreiros da tua igreja. Então, quando tem reuniões, quando tem decisões importantes, você deve estar lá. Você precisa estar lá. Porque você não está lá na frente só para bater bracinho. Não foi para isso que Jesus te chamou.